Olá para todos, mais aqui, uma vez, sejam bem-vindos. Hoje falaremos sobre urbanização, que é o processo de transformação de uma sociedade, região ou territorial, ou território, de rural, para urbano. Veja bem, exemplos de urbanização no Brasil inclui o crescimento das grandes metrópoles, como São Paulo e Rio de Janeiro. Isso é, com a urbanização desordenadas, como Brasília, Goiânia e Curitiba, referência em transporte público, e o recente crescimento de cidades médias e pequenas, como Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, impulsionado pela busca por melhor qualidade de vida, mostrando uma urbanização desigual e multifacetada no país, com foco no Sudeste, mas com expansão para outras regiões. Abrindo aqui um parêntese, eu gostaria de citar um trecho de um poema de Tomás Antônio Gonzaga. Mas o que tem a ver Tomás Antônio Gonzaga com urbanização? Irão entender. Ao transcorrer do vídeo, irão entender. Ele diz assim: toma de Minas a estrada, na Igreja Nova, a que fica ao direito lado, e segue sempre a Vila Rica. Entra nessa grande terra, passa Formosa Ponte, passa a segunda, a terceira tem um palácio de fronte. Tomás Antônio Gonzaga. Vila Rica é um dos lugares mais estranhamente situados em todo o mundo. E somente o poderoso amor ao ouro poderia ter dado origem a uma cidade grande em tal posição. Apenas a febre sagrada do ouro explica a localização da cidade de Ouro Preto. Ninguém em sã consciência construiria uma cidade ali. A posição de Vila Rica foi inteiramente decidida pela riqueza dos terrenos sobre os quais se ergueu, pois em todos os outros níveis não teria sido possível fazer escolha pior. Como em Veneza, razões econômicas levaram à instalação do sítio urbano em local impróprio. Em Vila Rica, os mineradores não desistiram de ocupar todas as áreas adjacentes às aluviões e encostas auríferas, desprezando completamente o fator topográfico. O aspecto morfológico das três montanhas, em cujos vales e encostas se edificou a cidade. Preto foi edificada entre montanhas. A mesma coisa de uma bacia, né?
as montanhas e ela foi edificada no fundo, entre essas montanhas, num vale. É tão peculiar que elas estão graficamente representadas no brasão de armas de ouro preto desde o século XVIII. Fora do núcleo urbano, por toda parte, Vila Rica é cercada de montanhas, ainda mais altas, no meio das quais se distingue ao sul o Itacolomi, com seu cume curvado em forma de chifre rombudo. Ao nível de 1.772 metros de altitude, acima do nível do mar. A curiosa forma da sua grande pedra, com mais de 70 metros de altura, a flora da montanha. É o ponto mais alto da região central de Minas. Mas o sistema orogênico brasileiro tem o seu ponto culminante em Minas Gerais, a Serra do Itacolomi. Outra grande pedra, embora de menor dimensão, fica próxima e compõe o Pico de Itacolomi. Vistas à distância, seria o segundo a tradição, pedra-mãe e pedra-filha, o que explicaria o topônimo. É isso. Possivelmente indígena. Ita, de pedra, e Corumim, de filha. Itacolomi. No conjunto de montes e vales, situado ao pé da monumental cordilheira, o casário colonial distribuiu-se longitudinalmente pelas 6 encostas de 3 morros agudos, numa configuração urbana já perfeitamente definida no final do século XVIII, como se vê em um mapa da cidade, manuscrito entre 1775 a 1800. Essas 3 alturas que aparecem no brasão de armas da cidade, como se viu, foram também representadas na procissão do Santíssimo Sacramento, em maio de 1733, e relatadas no Triunfo Eucarístico, livro publicado em Lisboa em 1734. Seguiam essa figura pelos lados outras 2 a cavalo, dando lugar do meio. Vestiam do mesmo modo na grandeza do aparato. Só tinham diferença no ornato da cabeça quanto à forma, porque levando a do meio um turbante, ela levava cada uma o feito de um morro, significando uma o ouro preto, outra o ouro fino. Morros entre os quais está fundada a vila. A configuração da antiga capital de Minas pode ser segmentada em 6 zonas urbanas. A cada zona quase corresponde uma característica
própria. Em um único caso, é a mais plana. Entre as pontes do Conto, a ponte do Caquendio, ou seja, a ponte do bairro do Rosário, deslocando ligeiramente para o oeste, o centro principal e comercial da vila. Antes sentado na Praça da Câmara, hoje Praça Tiradentes, onde se construíram os edifícios destinados à administração pública. Hoje, alterada em parte a configuração setecentista, a malha urbana no núcleo histórico distribui-se em 3 grandes planos paralelos, quase horizontais, interligados por ladeiras. O nível da rua Padre Rolim, quase o mesmo da Praça Tiradentes e da rua Conselheiro Quintiliano, nas Lajes, o das Pontes dos Contos e do Rosário, já citado, e finalmente o nível das Matrizes, Praça da Estação e Barra, mais ou menos no nível da Várzea do Rio Funil. Gravitando entre as duas matrizes de Nossa Senhora do Pilar e da Conceição, a principal Vila do Ouro configura-se em torno dos atalhos e bifurcações de um trecho de estrada que, vindo do litoral, passa pelos campos Cachoeira do Campo, Itabira do Campo, Congonhas do Campo e atinge o mato adentro, Santa Bárbara do Mato Adentro, Catas Altas do Mato Adentro, Conceição do Mato Adentro, em busca do interior. Bem, eu citei sobre o poema, um fragmento do poema de Tomás Antônio Gonzaga. Ele falou sobre as pontes. Ouro Preto é cheio de pontes, porque na verdade não foi pré-planejada. A cidade não foi pré-planejada. Chegaram e foram construindo. Terra por tudo quanto é lado, morro para tudo quanto é lado, e por isso que Tomás deixou, que falou: passa a primeira ponte, passa a segunda ponte e passa a terceira. A terceira tem um palácio de fronte. Então ele fala sobre as pontes. Ele quis dizer sobre essas pontes que existem: da Caquendio, a ponte dos Contos e a ponte do Suspiro, ponte Marília de Liceu, cheia de pontes. Se não fizesse pontes, não tinha como. Até mesmo porque Ouro Preto é um sobe e desce. Eu já falei isso em alguns vídeos que eu postei aqui no canal. Então é isso. Essa está a explicação. Eu peço a sua gentileza de verificar na descrição, na descrição, quando eu descrever sobre o vídeo, leia e releia para você ter um melhor entendimento. Eu sei que é um pouco confuso falar sobre urbanização, falar sobre a geografia do local da cidade de Ouro Preto, dos seus primórdios, até hoje. Aqui, por exemplo, da minha janela dá para avistar o Pico do Itacolomi.
Parece que está bem perto de mim. É um morro. É um morro. Atrás de mim é morro. Ao lado é morro. Ao lado esquerdo, direito é morro. Ao lado esquerdo, tudo morro. Eu moro no morro chamado Morro da Queimada. Morro da Queimada. Então nós estamos aqui a cidade foi implantada nessa bacia onde em volta está a Serra do Espinhaço. Só morro. Eu espero que vocês entendam bem o vídeo, leiam, releiam, assistam até o final. Faça suas pesquisas a respeito de urbanização, que é realmente muito interessante. Foi uma das matérias que eu muito aprendi fazendo curso de técnico em guia de turismo na escola federal. E aqui eu resolvi, porque eu posto um vídeo, eu foco muito na minha inspiração. Eu inspirei em postar sobre urbanização. É meu nicho falar sobre história. Eu não vou fugir do meu nicho. Então dá seu like, escreva e assista o vídeo até o fim. Eu desejo a vocês uma boa sorte e que compreenda. Eu agradeço muito desde já. Muito obrigado. Até a próxima.